Olá, manos e manas, divas e divas que se arrasam e se mandam. Hoje estamos aqui para mais um vídeo nesse canal. É um vídeo aleatório, sim, é um vídeo aleatório. Porém, é um vídeo que eu decidi fazer. Eu ia fazer um outro vídeo de um quadro que eu ia começar aqui no meu canal, mas eu decidi não fazer esse quadro porque eu achei que ele era meio ruim mesmo. Então eu decidi só pegar meu telefone, tipo, começar a gravar às... Deixa eu ver quantas horas. Ai, às 11h39 da noite e começar a falar com vocês, tá? Simplesmente. Eu tava vendo um vídeo de uma menina no Instagram que eu amo muito ela, que ela é uma diva e ela faz vários vídeos como se a vida dela se baseasse ou se fosse uma série, né? Ela faz vídeos muito como se fosse uma vida dela fosse uma série. E eu tô vivendo um período da minha vida aonde tá sendo extremamente uma zona de conforto, mas também uma zona de desconforto. Por que eu falo isso? Eu tô vivendo uma nova fase da minha vida aonde muito tempo eu não reconhecia e talvez por eu não reconhecer essa nova fase da minha vida, pra mim eu sinto que é uma zona desconhecida, sabe? Eu eu comecei a trabalhar recentemente, tem umas 3 semanas que eu tô trabalhando, né? Eu comecei 2 semanas atrás, mês passado, no meu serviço, já tô a terceira semana que eu tô trabalhando num serviço novo, numa área nova. Porque pra quem me conhece, né, já sabe que os únicos serviços que eu tive na minha vida, né, os últimos 2 serviços, era na área de telemarketing. E agora eu trabalho no mercado, como vocês já sabem. Eu sou um operador de caixa, eu trabalho no caixa. E eu tô vivendo essa nova fase. Não só serviço, mas tipo assim, eu tive que sair de um lugar aonde eu me senti extremamente confortável com um ambiente aonde tinha muita gente que me conhecia, que sabia como que eu era, que já tinha assim como que eu posso dizer, que sabia como eu era, sabe, de fato. Foram tipo 2 anos, 3 anos que eu fui construindo relações dentro daquela escola, né? Tem o Max, que é um dos meus, na verdade era o meu único, né? Meu único melhor amigo que eu tenho na minha vida. Ele é a pessoa mais incrível que eu já conheci, assim, porque, tipo assim, eu sempre tive muita facilidade de fazer amizade com mulher, e normalmente eu só tinha amizade com mulheres. E o Max foi a primeira amizade de homem que permaneceu na minha vida. Tem 3 anos que eu conheço ele, e ele ainda assim continua sendo um cara muito foda. Muito foda. Mesmo a gente não conversando todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, a gente não tem essa coisa de ser muito próximo, ser muito, tipo assim, como eu falo próximo? Tipo, conversar todos os dias, ter que falar todos os dias, ter que atualizar sobre a sua vida todos os dias. Não, a gente pode ficar, tipo, uma semana sem conversar e do nada a gente volta a falar e tá, tipo, como se a gente tivesse conversado todos os dias, se visto todos os dias. E assim, ele é o cara mais legal, assim, mais foda que eu conheci, assim. Não só ela, não só ele, né? Como outras. Por exemplo, eu tenho. Com essa mudança de escola, eu só não mudei de eu só mudei de escola porque dessa escola nova que eu tô, tem duas pessoas que me conhecem, não só me conhecem como já sabem como eu sou, que é a Ana e a Liri. Que eu fiz até uma tatuagem em homenagem a elas, porque eu conheço elas a Ana eu conheço há 6 anos, a Lira eu conheço há 5. Então eu conheço há muitos anos ela. E tipo assim, sabe aquele momento que você tá vivendo, assim, do nada você para pra refletir as amizades que você tem, você percebe que você conhece muita gente e que você tem amizades que são muito longas, mas que você nunca parou pra raciocinar, por exemplo. Agora mesmo, na hora que eu falei isso, eu fui parar pra raciocinar que eu conheço a Ana Júlia há 6 anos. Não é como se eu conheci ela ontem. Parece que eu conheci ela ontem, mas eu não conheci ela ontem. Eu conheci ela há 6 anos atrás. Pra você ter ideia, eu conheci ela poucos dias antes de ter a greve pra pandemia. A gente se conheceu em 2020 e eu conheci a Lira em 2021. E, tipo assim, e são as pessoas mais incríveis
de toda a minha vida. Eu tava conversando uma vez com a Liri, porque eu e a Ana esse ano a gente deu uma afastada. Aconteceu um afastamento entre a gente. Deixa eu ver se tá gravando, né? Que vai que tá. É, que aconteceu um afastamento entre a gente de um acontecimento que aconteceu. Que basicamente eu nem sei te explicar o porquê que a gente se afastou. Eu só sei que a gente deu uma afastada, mas eu acho que foi necessário a gente se afastar pra gente se reconectar de novo. Eu acho que a gente tava com. A nossa linha de amizade estava meio perdida e a gente precisava afastar para que quando voltasse a gente já voltava com a linha realinhada de novo, né? Eu e tava conversando, né, nesse período que eu e a Ana tava afastado, não só eu e a Ana, como a Liri e a Ana também tava afastada. A Ana tava afastada de nós dois porque a gente era um trio. Só pra contextualizar o porquê que esse trio virou um trio. Era um trio, aí entrou duas pessoas nesse trio, e aí essas duas pessoas foram embora no ano seguinte. Tipo, elas entraram num ano e elas saíram no ano seguinte. Aí ficou o trio, os três permaneceram amigos até hoje. E aí a gente tem esse negócio. O nome na verdade é Maldivas. Inclusive, possivelmente, eu não sei, o próximo vídeo pode ser com elas. E aí a gente teve esse afastamento e tal. Eu tô tentando falar, né? Eu não sei seguir uma linha de raciocínio. Tudo que vem na minha cabeça eu vou falando. Aí a gente se afastou e eu tava conversando com elas, né? Eu tava conversando com a Lili, falando que eu tô preparada mentalmente, fisicamente, pra ter esse afastamento natural na amizade. Como eu falo assim de afastamento, eu não falo de tipo a gente nunca mais conversar. Não, mas eu tava preparado para que isso iria acontecer, não em 2025 e não no futuro muito próximo. Eu tava já tava preparada para quando ela casar, quando ela ter a família dela, quando ela ter o marido dela, que ela vai viver a vida dela, ela vai viver a vida dela agora com família. Ela não é mais Ana Júlia, Matheus, Liri e Ana, entendeu? Ela vai ter agora o marido dela, a filha dela, filho, filha. Eu tava preparado para quando isso acontecer. Quando eu percebi que tava acontecendo isso e tava muito próximo, eu comecei a surtar. Porque eu não tava preparado fisicamente, mentalmente, para perder a minha melhor amiga. Tipo assim, eu estou preparado pra quando ela casar, quando ela ter filho. Quando ela casar, pra mim, eu já tô preparado. Porque eu sei que ela vai viver a vida dela de casada com o marido dela lá pra casa do cacete. Né? E eu vou viver minha vida de casado com o meu namorado, né? Que se vocês viram o último vlog, vocês sabem, né? E tomara que seja ele, por favor. Eu vou entrar ainda nesse detalhe também, mas ainda tô falando de amizade. Eu tô ainda num tópico sensível. Um pouco hashtag gatilho. Aí eu tava, né? Aí eu tava falando com ela, né? Eu falei assim, nossa, eu tô preparado pra esse possível, mas não tão afastamento que a gente vai ter. Porque cada um de nós, a gente não vai ser, tipo, grudados 24 horas como a gente é agora. Porque a gente ainda é adolescente. Eu tenho 18, mas eu não me considero adulto. Eu vou me considerar adulto ano que vem, porque eu vou fazer 20. Mas assim, eu ainda não me considero um adulto de fato, sabe? Um adulto de tipo bater no peito e falar que eu sou um adulto. E elas não. Elas vão fazer 18, sabe? Elas têm 17, elas vão fazer 18. Acho que elas vão fazer 18, né? Acho que elas vão fazer 18. Ou. A Ana faz 18 esse ano e a Liri faz 18 ano que vem. Aí. E eu 19, eu sou a mais velha. Mas não parece. E esse que é o interessante. Porque o trio, ele é composto por 3 idades diferentes. Assim, né? 3 idades que ainda não fizeram. Tipo assim, eu nasci em 2006, a Ana em 2007 e a Lira em 2008. Então é tudo uma escadinha. Mas a Lira, ela faz aniversário em fevereiro. Então a primeira do grupo a fazer aniversário é ela. Eu sou o segundo a fazer aniversário, porque eu faço em junho. E a Lana faz aniversário em dezembro, ela é a última, né? A última, mas quase primeira também, porque para dezembro para fevereiro é um mês de diferença, né? Só que eu sou o mais velho, eu tenho 18, vou fazer 19. Aí esse ano a Ana faz 18 e ano que vem a Lily faz 18.
Só que esse ano eu faço 19, a Lili faz 18, 17, já fez, e a Ana faz 18. Então tem essa escadinha: 19, 18, 17. Só que a mais nova do trio, que é a Liri, é a mais responsável, na minha visão. Ela é a mais responsável, ela é a mãe do rolê, sendo a mais nova. Eu, como o mais velho, eu pareço o mais novo, inconsequente, não sou irresponsável, mas eu sou imaturo. Irresponsável não, imaturo sim. E a Ana, ela é a irmã do meio. Não fede nem cheira. Por quê? Porque ela se encaixa nos dois padrões. Ela encaixa mais nos padrões da Liri, de ser um pouco mais responsável, mas agora ela tá. Eu tô achando que ela tá abrindo um pouco mais a asa dela. Eu acho que isso é muito interessante, né? Que mais, né, que eu ia falar? E aí eu tenho. Só que eu tenho dois apartments, porque eu tenho os amigos que eu fiz durante esses 3 anos de ensino médio noturno. Né? É porque vocês agora acompanharam o meu ensino médio de manhã. Vocês não acompanharam como eu era à noite. E eu tenho vídeos, mas eu não vou colocar nenhum deles, porque esse é só pra quem vivenciou, não quero. É porque eu tô com preguiça de procurar. É mais por isso mesmo. E aí, e tem essa vibe e tal, porque lá eu era puramente caótico, tipo, muito doidão mesmo. Noturno eu fui assaltada. Gente, muita coisa que assaltada assim, eu fazia uma coisa que não era pra fazer. Eu subia até a casa do Max e descia da minha casa até a casa do Max. É um pouquinho longe, é bem longe na verdade. E eu subia até lá e descia de volta. Sendo que a escola era tipo uns 10 quarteirões pra cima da minha casa, tipo. E eu subia tipo uns 20, 30 quarteirões pra cima. Que eu gosto de andar, gente, desculpa. Né? E aí, tipo, como eu falei, né? Tudo nessa fase nova que eu tô vivendo é tudo novo. Tem escola nova. Não tão nova, porque essa escola, metade do povo que eu estudei no nono ano estuda nessa escola. Então tem muita gente que eu conheço lá. Muita gente que estudou comigo. Né? E aí, né, no último vlog vocês viram eu dançando coladinho aquela música do filme da Sydney Sweeney. Da Sydney Sweeney, né? Tem aquela música. Não, não, não. Não, não. Não vou cantar, mico. É... E eu tô simplesmente. Não, eu ia falar que eu tava apaixonado, mas não estou apaixonado. Porém, estou em processo de me apaixonar. Eu me conheço, eu sei como que eu me funciono. E eu, como um canceriano nato, sei que eu vou me apaixonar. Eu postei um vídeo na conta que vai estar aqui embaixo e aqui na tela também. Eu postei um vídeo falando sobre a teoria de Março. Que falam que na teoria de Março você vai se apaixonar perdidamente por alguém, ou que seu ex vai voltar pra sua vida, né? Que você vai voltar com seu ex. E tem muita gente que fala que isso é real. E eu falei assim, gente, isso não é real, isso nunca aconteceu. E eu fui parar pra raciocinar. Isso sempre aconteceu e eu só nunca me toquei. Na verdade é porque eu nunca soube dessa teoria, eu só fiquei sabendo dessa teoria esse ano. E justo esse ano foi o ano que eu comecei a me relacionar com um cara no meu serviço, que foi uma péssima ideia, porque eu tive que terminar com ele. Que eu falei assim, eu acho que não tá sendo saudável mentalmente pra mim ter um relacionamento dentro do meu local de serviço. Aí eu terminei com ele e pela primeira vez eu fui a pessoa que terminou um relacionamento, porque eu sempre fui a pessoa que estava sendo um. Tipo assim, a pessoa terminava comigo, não eu terminava com ela, né? E aí eu conheci o fatídico homem que eu estou saindo, estou te papeando. E eu conheci ele há algum tempo. Eu conheci ele, era 14 de março do ano passado. Oh, esse ano, mês passado, né? Estou até agora. E eu estou a processo de me apaixonar. Ele é um cara muito incrível. Eu não sei se vocês conhecem, mas provavelmente vocês conhecem se você vê programa, ou se você conhece a Sofia Santino ou o Eduarda, que tem um ciclopinho. Ele era muito conhecido por. Ele falava muito sobre que ele pegava gente muito mais velha que ele, né? Tipo 44 anos, 50, 30. E eu nunca tinha pegado ninguém acima de 30 anos. Na verdade, nunca chegou a ser 30, né? Nunca chegou a casa de 30. Sempre era tipo
28, o máximo era 28. E aí eu fiquei com um cara de 33 anos. Gente, te falar uma coisa, ele tá super certo. Homens mais 30 a mais são a melhor coisa que você vai relacionar na sua vida inteira, cara. Ele é o cara mais fofo, mas ao mesmo tempo que ele é fofo, ele é safado. E eu acho isso incrível. Eu achei o homem my type. Ou seja, eu achei o cara do meu tipo. Eu fiquei. O dia que eu vou contar o fatídico dia que eu encontrei ele pela primeira vez. Como eu falei, eu tava conversando com ele desde o dia 14 de março. Mas, quando eu comecei a me relacionar com o cara do meu serviço, eu parei de falar com ele. Porque eu sou hashtag monogâmica ao extremo. E aí eu parei de falar com ele. E aí, quando eu comecei a me relacionar, na verdade, eu comecei a ter ansiedade por conta desse menino do meu serviço. Aí eu falei, ai, não vou conversar com esse menino mais. Não quero mais ele porque ele tá me causando insegurança e pra mim não vale a pena investir num relacionamento que eu sinto insegura e tenho crise de ansiedade e tal, de viver. Aí, e ele também tem alguns problemas de depressão. Ele fala muito sobre suicídio, ele posta muita coisa de suicídio. Então, assim, pra mim, isso é dor de cabeça pura. Aí, né, pesei o clima, né? Mas a culpa não é minha, a culpa é dele que gosta de pesar o clima assim. Ele pesa o clima até quando a gente conversa com ele. Aí, whatever, né? Aí eu tava lá. Aí, sexta-feira passada, né? Aquela cena que tá no vlog, no último vlog que eu postei, eu saí com ele pra um evento aqui na minha cidade que chamava, é um bar gay, um bar pub gay, e ele tem eventos, por exemplo. Sexta-feira agora eles vão fazer uma Lister Party, eles vão escutar o álbum da Marina Sena novo, né? Mas tem vários outros. Provavelmente sábado eu vou lá, mas eu não sei se vou gravar. Mas eu vou deixar esse ter um vídeo gravado lá, pra qualquer coisa, se eu quiser fazer um vlog aleatório, eu coloco ele lá. Que ele basicamente é um bar, né? E ele fez um evento chamado Michel Mariana Grande, que pra quem não sabe, eu sou muito fã dela, né? Pra quem me conhece sabe que eu sou muito fã dessa artista, né? Dessa cantora. E aí eles fizeram esse evento pra celebrar o lançamento do Deluxe Show do Eternal Sunshine, né? Aí eu quero mudar aqui, eu acho que eu vou pra ficar assim. Assim, pegou. Mas não pode tampar o microfone, porque senão o áudio fica terrível. E aí, né? Eu não sei nem se o áudio tá bom, mas foda-se. Aí, né? E aí eu fui, né? E aí eu chamei ele. Antes de ir, eu chamei ele. Porque eu falei assim: o Max não vai. O Max ia ir. Eu chamei ele. Ele falou que não podia ir. Aí eu falei assim: então vou chamar meu homem. Vou chamar o homem, né? Falei assim, então fulano, você não quer ir nesse evento, não? Vai acontecer e tal. Eu queria muito que alguém fosse comigo, porque eu sou muito fã da Ariana, né? Você sabe, eu já tinha falado pra ele. Você sabe que eu sou muito fã dela e tal. E ele aceitou na hora. Aí eu fui, né? Fiquei a semana toda confirmando, né? Tipo assim, eu acho que eu chamei ele, era numa sexta, numa segunda. E eu fiquei tipo assim, aí na quarta-feira eu confirmava pra ver se ele ia. Aí na quinta eu confirmei de novo. Aí na sexta eu confirmei, ele foi. Aí eu fui, né? Eu cheguei lá, aí ele já tava lá. Aí eu cheguei lá, cara, ele é. Eu me acho grande, né? Eu me acho alto. Aí ele é um pouquinho mais alto que eu. Um pouquinho, tipo. Eu meio que quase fico na ponta do pé, né? Com ele. Tipo, se eu não tiver de sapato, né? Se eu não tiver de sapato, eu fico na ponta do pé com ele. Aí eu tava bem assim, né? Aí a gente entrou e tal. Ele já tinha ido nessa casa, né? De shows que a gente tinha ido. Ele já tinha ido, mas ele já foi há muito tempo. Aí ele foi, né? Bem garota. Né? Ele foi e tal, piriri, pororó. Aí ele, né? A gente entrou. Aí a gente ficou ali, né? Eu fiquei meio receosa, meio tímida de começar. A gente entrou. Aí entrou, né? Aí já tava começando as músicas que eu já conhecia da Ariana. Todas as músicas que tocou eu conhecia. Aí tava lá tocando tudo, né? Sabrina Carpenter, Champion One, Taylor Swift. Aí tava tocando e tal, e piriri pororó. Aí aconteceu, né? Dele começar a me postar, né? Primeiro ele veio, ele pegou na minha cintura e me deu um beijo no pescoço.
de boa. Depois ele me largou. Aí depois que ele me largou, acabou. Foi a porta aberta pra ele nunca mais me soltar. Aí ele pegou, me abraçou, a gente deu beijos, beijos, beijos deliciosos e gostosos. Só de lembrar me dá vontade de voltar no tempo e viver aquele dia em looping. Tudo que eu queria fazer com o homem que eu sempre fanfiquei, eu fiz com ele. Aí, né, tipo assim, agora o mico. Dançar Taylor Swift coladinho. Desculpa, mas eu fiz isso. Aí eu fui, né, dancei Taylor Swift, pirita pararó. Aí depois a Taylor Swift tocou Popular Song, essa música micosa da Ariana. Aí tal, né, deixa eu ver quantos minutos tem aqui. Se tiver mais preguiça de editar. 20 minutos esse vídeo vai. Eu não sei editar mal preguiça de editar esse vídeo. Aí, né, aí. Agora eu não sei se eu tava no. Eita! E agora? Ah, vai ficar assim. Tá no 0.5, então deve tá me vendo. Aí, né, eu fui, né, a gente tava conversando e tal, conversando, e piriri, pororó, pururuca. Aí a gente conversando e tal, ele me abraçando. Aí a gente ficou. Aí teve uma coisa que eu sempre sonhei em fazer. Sempre sonhei. Que era tipo. Sabe quando a pessoa fica atrás de você e aí você fica na frente dela e ela fica com a mão na sua barriga parecendo que você tá grávida? Então, manas, eu fiz isso. Que sonho. E ele é o homem mais romântico do mundo. E, tipo, super carinhoso. E ele fez um tour pelo meu corpo. Gente, ele pegou em todos. Tudo. Tudo. Tudo que você estiver pensando, ele pegou. Ele pegou na minha bunda, pegou no meu. Pegou. Gente, ele me enforcou. Ai, que delícia. Ele fez isso. Aí a gente foi lá pra fora, né? Porque tem a parte interna, que é onde fica tocando, onde o DJ fica, aí é uma escuridão. Tal. Aí lá fora, fiquei lá com ele. Aí a gente conversando e tal, batendo papo, porque a gente já conversou muito, então a gente já conversava, a gente sabia muito um do outro, muito um do outro pelas redes sociais. Aí fui, né, lá pra fora, aí a gente ficou sentado juntos e tal. Aí a gente conversando e tal, aí eu deitei várias vezes no ombro dele, várias vezes eu deitei minha cabeça no ombro dele, e eu tava extremamente cansado, porque eu fui depois que eu trabalhei. E eu tava cansado. E toda vez que eu encostava a cabeça no ombro dele, eu cochilava. Juro. Juro, eu tava tão cansado que eu tava nesse nível. Aí, ó, na hora que eu acordava assustado, assim. Aí teve uma hora que ele cochilou. E aí eu falei pra ele, né? Eu falei que ele tava fazendo cócegas em mim. Aí teve uma hora que ele pegou. E eu fiquei puta. Juro, nessa hora eu fiquei meio putinha mesmo. Aí ele pegou. Ele acordou no susto e apertou a minha cintura e fez uma cócega, que eu já tinha falado pra ele que ele tava fazendo. Ele tava fazendo graça. Aí eu peguei e falei assim, não, agora você tá fazendo por querer mesmo, né? Aí tava, né, mas só um surtinho de leve, porque eu sou meio surtada. Aí. Mentira, gente, mentira, não sou nada. Aí, né, a gente tava bem lá. Aí, né, eu tô tentando achar uma pose confortável. Aí, né, ele vai conversando, conversa vai, conversa vem. Ele deitou no meu ombro. Adoro quando faz isso. Eu adoro. Aí ele deitou no meu ombro. Apesar de eu querer ser acolhido, eu adoro que as pessoas, que os homens que eu me relaciono deitam no meu peito e tal. Deitam no meu ombro. Porque eu gosto dessa coisa, né? E aí eu tava fazendo carinho no cabelo dele. Gente, que cabelo macio. E aí, sabe esse negócio? Eu não vou fazer isso porque senão vai estragar meu cabelo. E eu tô achando meu cabelo maravilhoso agora. Amanhã eu já não vou achar mais. Então não vou nem estragar. Quando você passa a mão assim no cabelo e ele faz academia, meus amores, ele tem um braço do tamanho da minha panturrilha. Eu não vou falar da minha coxa porque minha coxa é meio grossa. E aí não chega até aqui, mas aqui chega na minha panturrilha. Ele tem um braço do tamanho da minha panturrilha, um corpo. Que sabor, um peito. Humilha o meu travesseiro. Humilha mesmo, né? Porque o meu travesseiro é todo cheio de ácaro. Aí, né? Humilha o meu travesseiro. Gente, que homem.
Que homem. E aí toda vez que ele vai na academia, ele grava um vídeo do pump dele, né? Sabe quando que a pessoa fala que tá com pump? Que a pessoa tá extremamente suada, né? Que ela acabou de bater um treinão. Ele sempre grava. E ele sempre me manda. Desculpa, meus amores, mas eu tenho vídeos deles. Não tenho no meu telefone. Ele me manda em visualização única, né? Porque a gente tava conversando só pelo Instagram. E agora que ele foi pro WhatsApp, ele tem que tomar postura e atitude de um homem casado. Apesar de eu ver ele online em aplicativo de relacionamento que a gente se conheceu. Mas é uma coisa que eu mesma tô me surtando, porque a gente não tem nenhum tipo de relacionamento, mas, né, meus amores. E aí, nossa, a gente é, assim, eu acho ele o cara mais incrível do mundo. Mas eu não tô apaixonada, não. Ainda não. Mas, assim, a próxima vez que a gente se encontrar, eu não vou nem poder contar aqui, porque o lugar que a gente vai é tão baixaria, que se eu te falar, juro, eu só vou dar um spoiler. Ele vai, eu pedi pra ele me amarrar. Mas não que eu pedi, porque ele me pediu primeiro. E eu falei não. Aí eu fiquei pensando. Aí eu falei, não, vamos lá, vamos tentar. Vamos ver se é bom. Mas é isso. Mas aí eu fico fanficando, né? Algumas situações com ele. Eu fico imaginando como que ele vai conhecer as meninas da minha tatuagem, né? A Liriana. Fico pensando. Porque, tipo assim, pra mim, elas são, tipo assim, minhas irmãs, né? Imagina se elas não gostam dele. O que eu vou fazer? Terminar que eu não vou, né? Porque as duas já namoraram. Agora é minha vez de namorar também. Estou me sentindo excluída nesse grupo. E eu já sou meio também, né? Porque eu converso no grupo. Eu converso sozinha. Eu mando Reels. Ninguém responde. Hoje, a Ana foi mandar um Reels. Quando eu fui ver, eu já tinha curtido o Reels e já tinha mandado esse Reels no grupo. E eu te falar, alguém respondeu meu Reels? Não. Por quê? Porque eu converso sozinho, eu mando Reels sozinho. Eu faço tudo sozinho. Ninguém faz nada pra mim. Ninguém me responde. Eu me sinto excluída nesse grupo. Um pouco de drama agora, né? Um pouco de drama, porque eu sou dramática também. Isso é uma coisa que ele tem que o meu homem tem que entender. Que eu sou um pouco dramático. E, e eu vejo isso na minha mãe e isso me irrita. Que minha mãe é assim, só que minha mãe é 1000 vezes pior. E me irrita nela. E eu sei que me irrita nela porque me irrita. Se eu me irrito com ela, eu sei que o povo me irrita comigo. Porque eu faço tempestade no copo d'água. E eu faço mesmo, meus amores. E você vai ter que deitar. O que eu faço? Hein? Eu tentando olhar pra câmera, a câmera na diagonal, juro. O vídeo deve estar tão ruim, mas tá no 0.5, então deve estar me pegando. Mano, pegando, quem me pega aqui é essa meu namorado. Não, o Max, né, me ligou hoje no meu serviço. Aí eu tava no banheiro, né? Atendi ele. Aí ele falando assim, amigo, você tá namorando? Falei, tô. Aí ele, uai. Eu falei, não, tô não. É porque eu comecei a chamar ele de namorado nas minhas redes pros meus amigos, né? Que meus amigos vão ver, aí eu falo que tô namorando. Eu falo que ele é meu namorado. E aí o povo acha que eu tô namorando. Gente, vocês não me conhecem, sabe que eu não namoro ainda. O dia que eu namorar vai ser o dia que eu postar a minha aliança com a mão dele assim, ó, bem breguinha. E com uma música bem breguinha também. O dia que eu anunciar meu filho vai ter essa música nos stories. A broma leve das pressões. E quando eu assumir meu namoro, eu vou. A minha família toda nos meus stories são todo mundo oculto. Eu ocultei todo mundo pra não ver, né? E aí, o dia que eu vou postar uma foto com ele, eu vou desocultar todo mundo. Vai todo mundo ver. Eu quero até que a minha família veja. Todo mundo, eu quero todo mundo vendo. Todo mundo vendo e falando: Meu Deus, o Matheus tá namorando. E como vai ser a dificuldade pra poder apresentar ele pra minha família? Gente, porque ele vai entrar num ninho. E pior que, tipo assim, a minha família é muito doidona. Só que, sabia que meu namorado mora do lado do CAPS? Eu não tô zoando, ele mora do lado do CAPS. Fiquei louca quando eu descobri isso. O dia que eu fui, que a gente se encontrou, né? Ele pediu um Uber, né? Hashtag homens de verdade. Tá? Você aí que aceita, que você gay que vai pagar, que paga o Uber pra ir na casa dele pra gente comer e você pagar o Uber de volta, não. Ele pagou meu Uber pra me voltar pra minha casa. E ainda quando eu cheguei em casa, ele me mandou mensagem perguntando se eu cheguei bem. Isso é homem, tá? Desculpa se eu tô num relacionamento saudável aqui. Que mico, gente, que mico. Aí eu tava lá, né, bem diva.
né? Aí ele falou assim, ai, é porque eu moro no CAPS. Eu falei assim, fiquei assim, né? Sem reação. Aí a Chloe ficou sem reação. Aí eu falei assim, não duvido nada, né? Que você é meio louquinho mesmo. Aí ele falou assim, aí ele falou, tava brincando. Quando chegou lá, o Binho mora do lado, juro, ele é vizinho de muro do CAPS. Eu fico imaginando como que ele deve passar a noite lá. Juro, porque um grito de um doido eu ia ficar louca. Eu ia falar, porra, cala a boca. Gente, acho que eu já tô fazendo soca, né? Acho que eu já tô meio sem assunto. Até o próximo. Eu acho que vou fazer vídeo. Acho que os meus vídeos sozinhos, assim, vai ser assim. O que vocês acham? Gostaram? Se não gostou, eu vou continuar fazendo. Porque quem manda no meu canal sou eu, não é vocês. Um beijo, meus amores. E vamos se mancar? Porque eu acho que já tá na hora, né?